Fotografias lindas e bem expressivas. Essas fotos fazem parte de um projeto cultural totalmente rondoniense que contam através das imagens história de pessoas que vivem da extração do açaí na nossa terra. Açaí Pérola Negra é um projeto que abrange a produção e transmissão nas plataformas digitais de imagens e histórias sobre a colheita artesanal do açaí. O material do projeto foi produzido na cidade de Guajará-Mirim. O trabalho de artes integrada foi registrado por fotografias e vídeos para mostrar o patrimônio cultural que é o sustento de muitas famílias. Joilson Arruda é um dos fotógrafos e conta como surgiu o projeto. O projeto surge da necessidade de narrar histórias dessa Amazônia profunda, né? Existem muitos personagens com modos de vida diferentes e que muita gente, mesmo brasileiras, não conhecem, né? Muita gente conhece o açaí industrializado, enfim, mas não conhece a história de uma pessoa que extrai açaí, por exemplo, né? Talvez tenha contato com a outra cultura do açaí, que é a de plantio, que é com propriedade, cultivável, enfim. E não essa, que é do açaí artesanal, né? Que é colhido na floresta, de maneira nativa, de maneira ancestral, inclusive, né? O projeto abrange um trabalho de foto documental e narrativa. Joilson explica qual é a diferença das fotografias convencionais para as do projeto. A ideia do documental é trazer à tona uma história, mas de maneira coerente. Então, através das fotografias, montar um todo coerente, que as pessoas sejam capazes de entender pela fotografia como se dá aquele trabalho, como se dá aquela história, como se dá aquele período, né? Então, a fotografia documental, a fotografia narrativa, ela foca num determinado período e tenta explicar aquele período pelas imagens. Essa é que é a ideia. O olhar do fotógrafo deve ir muito além de fazer um clique. É muito importante que ele consiga transmitir a mensagem que quer passar. O curador do projeto, Renato Negrão, fala um pouco mais sobre essa importante experiência. Se a gente não trouxer isso à tona, são histórias que se perdem. E esse é um dos principais, das principais obrigações desse tipo de profissional, né? Tanto o fotógrafo como o videomaker, tanto o profissional que faz imagem fotográfica como filma. Ele vai até o lugar, colhe essas imagens, vivencia essas histórias que estão escondidas, né? Existe isso em tantos lugares, e através do trabalho dele, ele leva para a população, não só da região, não só de Rondônia, mas do Brasil inteiro e até internacionalmente, histórias escondidas, assim. Por exemplo, este projeto, o açaí, ele é um produto conhecido mundialmente. Se hoje você for para Nova York sentar num café em Nova York, você vai encontrar lá no cardápio algum produto, alguma bebida feita de açaí, né? E as pessoas não têm ideia de onde isso vem. Saulo de Souza é o outro fotógrafo do Pérola Negra. Ele conta como foi vivenciar todos os momentos no qual fotografou. Para a gente foi bem interessante vivenciar, né, essa experiência, documentar e tentar mostrar um pouco do que é essa rotina, né, e do que a gente ignora. Por exemplo, quando alguém toma açaí, pouca gente pensa no processo, né? Então a gente viu dentro dessa dinâmica a colheita do açaí, a gente viu a limpeza dele, o tratamento, e a gente até consumiu do próprio açaí que a gente viu ser coletado. Então foi uma experiência bem prazerosa, assim, por se dizer, né? E a rotina também, né? A gente conheceu um pouco da rotina da mata e as dificuldades que se tem no dia a dia para fazer essa colheita desse fruto, né, na nossa região. O projeto foi beneficiado pela Lei Aldir Blanc, que auxilia artistas culturais nessa época de pandemia, e foi o que possibilitou a realização do processo de produção de todo o projeto Pérola Negra. O material terá exposição virtual. E esse edital é que garantiu o recurso para esse trabalho, né? Que incluiu viagens até Guajará-Mirim, que incluiu compra de equipamento e todo o processo de pós-produção desse material, né? Que resulta em outras etapas do projeto, que são: dia 11, abertura de uma exposição virtual com as nossas fotografias; dia 17, uma live de 2 horas, né,
além da exposição virtual, com o lançamento de 2 vídeos, um sobre o trabalho específico na floresta e outro mais sobre como se processa o açaí, a vida dos seus suvinos já mais na cidade. E por último, do dia 27, a gente tem o curso de fotografia e vídeo documental.